6 Cristo Agrário. Pelo que disse ao viticultor: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta-a, porque ainda ocupa inutilmente a terra. Lucas 13:7. Podemos colocar aqui a figueira como sendo um dono de muitas terras, as quais se encontram infrutíferas diante das necessidades dos homens, e que, não obstante a vaidade, alimenta a sua usura de guardar terras e mais terras. Quase sempre por vaidade, sem medir a extensão de infortúnios causados pela sua atitude, não pensa nos outros, e quando faz, é para aumentar mais o seu ganho. Eis que chega o Senhor, o verdadeiro dono da vinha, a fiscalizar suas terras e expulsar os preguiçosos da sua lavoura. Foram esses fariseus espalhados por toda a terra que crucificaram o Cristo, por causa de suas ideias libertadoras e luminosas. O Cristo agrário é aquela intuição divina do homem do campo, afeiçoado aos sentimentos puros de amor e de fraternidade, e representa também aquelas pessoas que habitam os grandes centros civilizados, empenhados no amanho da terra e dados à aferição de valores morais constantemente, para que não saiam da influência do Cristo da terra. Alguns homens das grandes metrópoles se sentem superiores aos do campo, simplesmente porque conhecem umas páginas a mais da ciência e da filosofia religiosa. Quanto engano, revestido de evolução espiritual. O camponês queimado de sol, com a pele crespada pelas agrúrias do tempo, encontra mais facilidade de amar a Deus pela natureza, pois o fenômeno da vida nas suas lides diárias aviva as sensíveis antenas do coração, para sentir a voz divina lhe falar na intimidade do peito, respira um ar mais puro, e por certo alimenta-se com um magnetismo mais elevado. O Cristo interno lhe dá a certeza de que a terra é de Deus, e que o cultivo da mesma pertence a todos. A usura de posse é fruto exclusivo da ignorância. Mesmo morrendo muitas vezes, alguns ainda dormem o sono da dinastia, subjugando todos os direitos alheios em favor de heranças, obsediados pelo orgulho de raças ou de sangue. Sem dúvida, o Evangelho é o grande libertador das consciências, condicionando ideias e mudando leis, em uma sequência quase imperceptível, para que em um futuro próximo haja justiça e fraternidade cristã, que unirão todas as pessoas. 0 Cristo agrário vem fazer valer a sua autoridade, arrancar o joio do trigo, adubar as sementes de Deus e dar crescimento às plantas de luz, no coração dos homens. E o homem do campo vai ter a sua vez na escola do amor, como discípulo do trabalho, na influência da justiça. Cristo agrário faculta ao homem do campo compreender o perdão, desculpando as faltas no lar e no trabalho. Ele ajuda o trabalhador na fraternidade de uns para com os outros e enseja ambiente de socialismo evangélico entre as comunidades. Estimula o respeito dos filhos para com os pais, e o amor-disciplina dos pais para com os filhos, faz gerar amizade entre irmãos de sangue, tanto quanto entre a Irmandade Universal. O Cristo do campo ensina o sorriso com sinceridade aos filhos da terra, e nunca se esquece de inspirar aos que plantam, que nas grandes cidades existe parte do seu rebanho, carentes do fruto da lavoura, a quem devem entregar o alimento com amor, pois tudo provém de Deus. Se grande parte da população rural não manifesta esse sentimento, carrega consigo essa escrita na consciência, como o amor em germe nas profundezas do coração, de modo que a qualquer hora se manifestarão em profusão as ideias de unidade das criaturas e da necessidade do amor, como o vínculo onde circula a seiva de vida em todas as pessoas. E aqueles que não quiserem dar frutos de entendimento para a harmonia da comunidade, é Lucas quem informa o que deve ser feito. Pelo que disse ao viticultor: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta-a, porque ainda ocupa inutilmente a terra. 9 Cristo alimento. E todos comeram e ficaram fartos. Marcos 6:42. 0 místico ou santo se alimenta mais por analogia, pois este é quase seu estado normal. Busca, por intermédio dos dons que possui, um pão por excelência de maior valor, o pão do céu. 0 alimento físico com exagero é para espíritos ainda presos às sensações inferiores. Cristo alimento é uma demanda oportuna para a alma desenvolver os poderes internos, disciplinando os instintos animais e educando os impulsos que não afinam com a graça divina. É um desafio às nossas necessidades evolutivas. É certo e justo que o corpo precisa abastecer-se de alimentos que lhe garantam a vida física, porém, o mestre dos mestres já ensinava a seus discípulos: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Mateus 4:4. E isto era conceito de antigos pergaminhos de profetas do passado, continuando em vigor hoje e eternamente. O pão do céu referido é uma essência espiritual que a alma é capaz de absorver no sono, em êxtase ou em processos da oração, e por pouco que seja, ainda se encontra no ar, na água e nos alimentos indispensáveis à vida. É como se fosse o hálito do Criador, interpenetrando a criação. E desse alimento divino poderás ser também um canal para os outros, dependendo do modo pelo qual vives. Ele se afasta quando a cólera se apossa do escudo, se dispersa quando o ciúme envenena o coração, desaparece quando a maledicência trabalha com a língua do possesso. Esse alento superior existe em profusão na alma de quem ama, e passa por todos os canais das virtudes mencionadas pelos evangelhos. Cristo Alimento vem evidenciar no nosso mundo mental a formação de novas ideias no campo da filosofia, assim como estender argumentos nos conceitos religiosos, para que a ciência entenda o valor das virtudes e a profundidade da educação espiritual. Estamos caminhando para uma época de menos alimento físico e mais pão espiritual, e mesmo o material está caminhando para a fluidez do seu estado. O visível é materialização do invisível, e o Senhor dá prova disso, quando multiplicou os pães várias vezes para a multidão de pessoas famintas. Quando não puderes doar o pão de trigo ao que tem fome, oferta o alimento da palavra revestida de amor, de carinho e de fé, e se estiver ao teu alcance, faz as duas coisas. A mente é uma lavoura de recursos sem limites, e o coração é um celeiro imensurável, que nunca se esgotará, quando movido pela fraternidade universal. Cristo, quando abria a boca, no comando das suas ideias luminosas, tudo fazia pelas inúmeras mãos do gênio que se chama amor. O homem actual ainda não descobriu essa força poderosa, capaz de remover o mundo e solucionar os problemas da humanidade. Jesus o revelou na sua feição máxima, todavia, as criaturas, não suportando a luz do amor puro, criaram as divisões concernentes às necessidades de cada povo, difundindo os raios desta virtude excelente, para depois encontrar o foco energético da vida, que João Evangelista denominou de Deus, dizendo, por não achar outro termo, Deus é amor. E o amor por excelência das excelências é o alimento da vida, onde todos, se não a humanidade inteira, podem comer e se fartar eternamente. E todos comeram e ficaram fartos. 10 Cristo Fé. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Gálatas 3:11. Cristo Fé é um manancial de esperança em todas as direções do entendimento. A fé ilumina a esperança e a esperança impulsiona a caridade em todas as suas nuances de servir. As leis existem por causa do erro, pois não se justifica a existência de leis em um mundo onde não haja desarmonia. Nós, os espíritos em evolução, respeitamos a ordem criada na família, no Estado ou em uma nação, porém, sempre contrariados. Zero impulso íntimo nos pede liberdade. Mas a liberdade somente é conferida a espíritos elevados, que vivem uma lei divina configurada no coração, que se chama amor. Liberdade sem preparo dá nascimento à desordem e ao fanatismo. A disciplina é só para o mal disciplinado, a educação, para o mal educado, a água para quem tem sede e o alimento para o faminto. Zero justo não é carente de leis, pois vive pela fé, dom inefável quando coligado ao amor e à bondade. Cristo Fé é um manancial de vida, cuja felicidade se assenta com segurança absoluta. Não deves esfriar na fé que possuis, se encontrares alguém frio na fé. Ajusta a tua inteligência, para não assimilares algo do que ele pensa e fala, vazio de vida. Crê firmemente que a fé é Deus nos dando as mãos, e Cristo nos abençoando. O espírito desprevenido de esperança é um morto que vegeta por misericórdia do Criador. E os mortos devem ser inspirados pelos vivos. A fé é como que o alicerce do edifício da existência. Confiemos sempre em Deus e em nós, no próximo e na natureza, e tudo isso responderá ao nosso apelo na área física e na extensão espiritual. A importância que deveremos dar à vida deve ter prioridade no nosso mundo de coisas, e o apreço aos mestres da fé deve ter lugar de destaque, porque sem ela, a alegria e a paz não têm existência. O homem de fé deve acrisolar valores no coração concernentes à moral, e principalmente à moral evangélica, no bate-papo com os seus amigos ou colegas de trabalho, apurar a vigilância nos pensamentos, sem que eles transformem a boa conduta em ideias desfavoráveis.
Comemos o que pensamos e absorvemos parte da energia das nossas palavras. O ar, a água e os alimentos são contaminados pela presença do homem. Como podem ser purificados pela dignidade de um coração puro? Quando falamos em Cristo fé, falamos naquela confiança que nos leva ao equilíbrio emocional e espiritual, naquele estado de alma que levou Jesus a dizer: a tua fé te curou. É a santificação e o amor, em que a caridade se ambienta na vida de quem a pratica. Ninguém aprende a ter fé nas escolas do mundo, somente na universidade do tempo, com a grande mestra que se chama dor, e pela presença igualmente do Cristo em nós, na iluminação dos nossos sentimentos. Há também outros professores, que chamamos de problemas exteriores e conflitos íntimos, e neste falar, se estendem até ao infinito, com meios e métodos eficientes na educação de todas as criaturas de Deus. Irmão, já passamos do tempo dos muros de lamentações. Lamentação hoje, no conceito do Evangelho, é perda de tempo precioso, que deve ser aproveitado no serviço da caridade, movimentando todas as suas mãos na arte de servir, de perdoar e de amar. Cristo fé evidencia nossa marcha terrena em caminhos divinos, porque com ele, o Mestre, pisamos no chão do mundo, mas com a nossa mente e o coração vibrando nos céus de Deus. Vamos, portanto, respeitar as leis humanas e difundi-las através da conduta de cada dia, para que no amanhã sejamos livres de tal forma que elas cedam lugar à presença do amor, que afugentará a indisciplina, dando lugar à harmonia em todos os corações, com a chegada da felicidade. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Cristo Lotus. Porque para Deus somos o bom perfume do Cristo, tanto nos que se salvam, como nos que se perdem. 2 Coríntios 2,15. Cristo Lotus faz-nos lembrar a alma virginal, como flor de luz desprendida dos jardins de Deus a recender sua fragrância nos campos da terra. Teu perfume divino trouxe mudanças no reino dos homens. A sua presença junto aos animais fez rasgar-se no rosto de Maria um sorriso de ouro, um relâmpago divino eternizado no amor, iluminando o coração da mulher que entregou todo o seu ser como instrumento cósmico da descida do Mestre. Desde os primeiros contactos com a terra e com os homens, opera uma transformação nos pensamentos e sentimentos dos que zero seguem e se convertem para a sua doutrina de amor. Cada vício que se transmutou em virtude pela força do Cristo interno é um lótus de luz a recender a essência de paz pelos caminhos do mundo. Já observaste o que uma flor desperta em ti? Qual a disposição da tua mente junto a ela? Certamente que é a alegria, é o amor e um bem-estar indizível no coração. Entreguemos, pois, a nossa vida ao Cristo Lotus. Ouvi-lo é sentir o seu perfume, essência divina, embriagando os nossos sentidos, deixando mudar a nossa vida, colocando no lugar dos erros, acertos, e que todos os dons dos céus possam florir no campo infinito dos nossos corações. Que nos mostra caminhos mais excelentes do que aqueles em que antes andávamos. Ele é uma esperança, tanto para os santos quanto para os párias, mostrando-nos, nas linhas da sabedoria, que ninguém se perde, por sermos todos filhos do mesmo Criador. Existem médicos por causa dos doentes, professores, por existirem alunos, forças armadas por serem os homens belicosos, prisões por causa da ignorância. Cristo é o médico, o professor, o embaixador da paz. É Ele o Espírito verdadeiramente bom que nos liberta do pesadelo de todos esses infortúnios, abrindo uma clareira na nossa mente, para sentirmos Deus em todos os nossos passos. Nos orienta Paulo que somos o bom perfume de Cristo, e que esse perfume serve tanto para os bons, como para os maus. Esse nardo divino do Divino Mestre é a resposta de Deus aos seus filhos, mostrando que Ele é Deus de paz e Deus de amor. Jesus nos acompanha mesmo invisível, conversando conosco no silêncio d'alma, conversa que registramos por ondas imperceptíveis aos ouvidos, audível, todavia, a consciência, que reproduz ao nosso entendimento com perfeição. Todo momento em que os nossos pensamentos saem fora da moral evangélica sentimos-nos como que envergonhados. Todas as vezes em que falamos ou escrevemos coisas que o amor não aprova, aflora na nossa mente como que um certo peso. Todas as vezes em que deixamos de praticar uma caridade por negligência, aparece o monstro do arrependimento. Isso é o mal? Jamais! Isso é o bem dentro de nós. Isso é Cristo na nossa intimidade, nos mostrando, na suavidade do seu exemplo,
O caminho que deveremos trilhar acolhendo todas as ideias da fraternidade como um convite universal do amor, como uma escola verdadeira que nos instrui e nos educa. Podemos facilitar o nosso encontro com o Cristo abrindo as portas do coração, procurando, por determinação própria, sair de certos ambientes indesejáveis, em que somente são retratados a perdição e o descrédito. Quando nos lembrarmos dos governantes, não demos vazão à maldade da maledicência, ajudemo-los, se for o caso, com nossas orações. Quando pensarmos nos vizinhos, mesmo que a justiça nos confira razão, não usemos disso para ofendê-los. O perdão é o melhor meio de torná-los amigos. Neste esforço de aperfeiçoamento individual notar-se-á o Senhor sorrindo, intercambiando a nossa alegria com a dele, para a felicidade de todos. E o Cristo Lotus em perfeita harmonia conosco, perfumar-nos a todo ser, porque a nossa boca será a sua, falando com os outros na dimensão da luz. Porque para Deus somos o bom perfume do Cristo, tanto nos que se salvam, como nos que se perdem. 12 Cristo escrevente. Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. João 8:6. Todas as vezes em que buscamos anunciar os defeitos alheios, perdemos a capacidade de observar os nossos. O tempo que consumimos com conversações fúteis é o tempo que passa sem pensamentos elevados. Mudar é a atitude do homem que avança, e mudar bem é sentir o Cristo como o sol de Deus no coração. Cristo escrevente é algo que todos procuramos, é fome milenária a palpitar em nossos seres. Foi Ele quem escreveu nas nossas consciências as leis eternas do Criador, porque despertamos para a razão em seus braços, iniciamos o raciocínio em sua escola de amor. Todas as escrituras de todos os tempos, na terra, onde se alicerçam todas as religiões, foram criadas por sua inspiração, determinação do seu dever para com todo o rebanho, e a escrita se fez de acordo com o tempo e o povo, com a evolução e necessidade de cada região. Depois, ele veio pessoalmente concretizar suas promessas, feitas pelas bocas dos profetas. Jesus é, por excelência, o escrevente de todas as páginas do bem na terra. Aquele que o acompanha com fidelidade, já lê no eterno o que ele quer nos falar no presente, entende no presente o que deveremos plantar, para colhermos no futuro. A ingerência da fraternidade em nossas vidas, de encarnados e desencarnados, é visível, acentuando-se, assim, a presença de Deus em nós, pelo canal de amor puro através de Jesus Cristo. Como negar a força do bem diante do mal que nos envolve? Os desequilíbrios emotivos das criaturas revelarão a posição que ocupa na escala espiritual, e quem já despertou a autoeducação está sentindo de perto a sua liberdade, pelo esforço próprio e pelo comando de Deus. Os homens que se dispuseram a apedrejar a mulher adúltera viam nela um erro cuja gravidade os levava a condená-la à morte, e logo se fizeram juízes. Mas, defrontando-se com Jesus, pediram-lhe opinião, lembrando que a lei de Moisés ordena o aniquilamento. O mestre, sentindo que estava sendo tentado pelos escribas e fariseus, passou a escrever no chão os pecados dos que condenavam a mulher, e esses, assustados, vão se retirando de um a um. E Jesus, a sós com sua irmã em Deus, pergunta: Mulher, eles não te condenaram? Ela responde: Não, Senhor. Retruca o mestre: Nem tão pouco eu, vai e não peques mais. Lembra-te do Cristo escrevente quando pretenderes condenar alguém, porque ele tem o dom sublimado de anotar na tua consciência os teus deslizes, que poderão ser piores do que os de quem pretendem condenar. De certa feita, esquivou-se de ser juiz, mesmo possuindo a pureza d'alma. Meus filhos, já conscientes de toda essa estrutura evangélica de iluminação da alma, procuremos, pois, escrever também com exemplo nas páginas de cada dia os valores do Espírito, nunca gastando tempo precioso em conjecturas falsas, referentes aos que caminham conosco. Se quiseres condenar alguém, pelo impulso velho que mora em ti, faça-o contigo mesmo, porque somente tu conheces. Não existe escravidão maior do que a da alma presa pelo ódio, não tem cadeia mais triste do que a do ciúme, obsessão mais terrível do que a vingança e o engano. Qual o apego demasiado aos bens terrenos? Se pretendes livrar-te destas correntes da ignorância, busca hoje, agora mesmo, o teu Cristo livre de todas as peias do mundo farisaico, competindo com ele na luta contra o mal,
assimilando todas as suas experiências como guia infalível dos nossos caminhos. A liberdade tem um preço, cujo valor é imensurável, porque consome séculos e milênios de atenção sem vacilar. O esforço individual é o motor para o empuxo evolutivo, e a vontade de Deus, o combustível. Medita nesta sequência de coisas, e parte para a tua parcela, que sentirás o teu progresso como condão de luz nas mãos da vida. Se uma cidade é feita de casa em casa, se um corpo humano é constituído de célula a célula, e uma página de letra a letra, as leis são as mesmas no tocante à nossa vida espiritual. Ela é feita de virtude a virtude, na presença do tempo, pelas bênçãos de Deus e Cristo. Eis aí quando a liberdade beija os nossos corações e o sol nasce nas nossas vidas. E gritamos com todas as forças da alma. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. 15 Cristo socialista. E todos que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Actos 2:44. 0 Cristo socialista talvez seja um interesse dos mais profundos na área da sociedade humana. Dividindo-se a humanidade em 3 classes, baixa, média e alta, somente a última é a mais poderosa no tocante à força do ouro, e se posiciona terminantemente contra o socialismo cristão, por ser contrassenso apoiar conceitos que destroem os poderes. Jesus fundamenta sua doutrina no desprendimento dos bens terrenos, sem desprezo, antes valoriza suas qualidades, colocando-os nos lugares que compete ajudar, sem a exploração tão comum que se apoia no título de assistência social. O desapego faculta o direito do homem, levando a criatura de qualquer classe, cor ou raça a desfrutar da mesma herança divina. A abstenção das coisas da terra, como espírito imortal que somos, é, pois, lei universal de que, por conveniência, os bem aquinhoados na veída se fazem esquecidos. Alguns defensores do capitalismo usurário fazem alegando o direito de quem sabe mais, nas áreas que dizem respeito à sua profissão. E de facto se fazem esquecidos das mãos que o ajudaram na aquisição do que lhes pertence, por atribuição da terra. O erro maior daqueles que apoiam e defendem o socialismo é travar lutas ilícitas, estimulando greves destrutivas e propiciando tédio no meio dos que já sofrem em demasia. Isso é não acreditar nas ideias que pregam, pois quem acredita estar com a verdade sabe que a mesma se defende, por fazer parte do progresso com Deus. Socialismo cristão é sinônimo de ordem e justiça, de amor e fraternidade. As promessas do Cristo de que no futuro a humanidade haverá de viver em um mundo de justiça e de abundância e igualdade obedecendo à força poderosa do merecimento de cada criatura. Paulo, na segunda epístola, falando aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8, acentua: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Não precisa mais comentário, a não ser como devemos proceder para receber essa verdade da boca de Deus. Tanto o capitalismo quanto o socialismo vigente ainda não compreenderam a mensagem do Cristo, e provavelmente gastará muito tempo para assimilarem a verdade fundida nos 2 lados da medalha, que se chamam justiça e amor. Os 10 mandamentos do legislador hebreu, que Jesus transformou em 2, é um documento mais claro do que o sol, em favor dos herdeiros do Pai Celestial. Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Eis aí o socialismo cristão do futuro. Se amas ao próximo como a ti mesmo, é justo e claro que o que é teu é dele. E aí justifica o versículo citado, como inspiração desta página. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Se ainda não pensaste nisso, convidamo-lo para amar a Deus sobre tudo que existe, começando pela gratidão. A gratidão é sinal de humildade, e essa abre caminho para o amor. Agradeçamos tudo o que recebemos na vida por bondade do nosso Pai, e a maneira melhor de fazer é pela oração, e Ele certamente nos ouvirá pelo entendimento das suas sábias leis, que regulam e sustentam o universo. Convidamo-lo para amar ao próximo como a nós mesmos, procedimento difícil, mas não impossível, dependendo da prática regular de cada dia, do esforço permanente no decorrer da vida. Se o teu semelhante é a continuação de ti mesmo, como negar a ele os direitos que lhe cabem pela justiça e que buscas por ser teu? O egoísmo é a negação do amor, é a ignorância querendo limpar as marcas das mãos dos outros em tudo aquilo que possuis. Mas existe uma coisa grandiosa dentro de nós, que vai se agigantando aos poucos e que nos comanda por dentro, a consciência,
que com o tempo vai nos colocando no roteiro da fraternidade, fazendo desaparecer o apego, com a convivência do amor. Cristo-socialismo é felicidade que todos esperamos, na inspiração abaixo descrita. E todos que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum.